Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou agora há pouco a reeleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. Feche os olhos por um segundo. Imagine acordar hoje, abrir o aplicativo do banco e ver que o seu dinheiro preservou o valor de compra. Imagine ir ao mercado e não sentir aquele aperto no peito na hora de passar no caixa. Parece sonho? Não. Isso é matemática. E se a eleição de 2022 tivesse tido outro resultado? Não estou falando de paixão política ou torcida. Estou falando do seu bolso e do seu patrimônio. Importante, o que vamos fazer aqui não é previsão mística, nem ficção conveniente. É uma extrapolação estatística baseada rigorosamente na trajetória dos dados macroeconômicos que tínhamos em mãos. Se traçarmos uma linha reta a partir dos números reais de dezembro de 2022, onde você estaria agora? Hoje, nós vamos abrir essa janela paralela. Prepare-se, porque a diferença vai doer no bolso. Precisamos olhar para o passado com frieza analítica. Gostando ou não do ex-presidente, este era o cenário base entregue em dezembro de 2022. O Brasil encerrou aquele ciclo com a inflação em 5,79%, já em trajetória de queda rápida, enquanto o mundo sofria com o pós-pandemia. O desemprego caiu para 7,9%, o menor patamar desde 2015, e o dado mais importante para quem entende de contas públicas, entregou um superávit primário de 54 bilhões de reais. O governo gastava menos do que arrecadava. E as estatais? A Petrobras, por exemplo, registrou um lucro recorde de 188 bilhões. Esse dinheiro voltava para o Tesouro para pagar contas, evitando que o governo precisasse meter a mão no seu bolso com novos impostos. A arrecadação batia recordes com a economia girando, não com taxação extra. Agora vamos aplicar a lógica econômica. Se ninguém tivesse puxado o freio de mão, o que os dados indicavam? Sem a ruptura política, a responsabilidade fiscal continuaria como regra, não exceção. O teto de gastos estaria lá. Nada garante que erros não aconteceriam. Governos erram, mas a direção macro era clara. Sem o risco de gastança desenfreada, as projeções de mercado apontavam para um dólar estável, com espaço técnico para operar abaixo de R$ 4,80. Sabe o que isso significaria na prática? Aquele eletrônico que você queria estaria 20% mais barato. O pãozinho da padaria e o combustível, atrelados ao dólar, teriam segurado o preço. Mas atenção, senhores. Existe uma variável silenciosa nessa equação, que a maioria dos analistas ignora, e ela é a diferença exata entre o seu patrimônio crescer ou derreter no cenário que vamos ver a seguir. Com as contas no azul, o Banco Central teria o cenário perfeito para cortar os juros mais cedo e com mais força. O cenário mais provável seria o crédito destravado. O empresário do seu bairro pegaria empréstimo barato para expandir. O capital estrangeiro entraria para construir fábricas e infraestrutura, não apenas para especular na bolsa. A roda da prosperidade tinha tudo para girar mais rápido. Mas a chave virou. E não é sobre intenção, é sobre consequência. Tivemos a PEC da transição, o rompimento do teto e uma gastança sem contrapartida. O mercado cobrou o preço do risco. O lucro das estatais, que antes abatia a dívida pública, agora é questionado. E a regra é clara. Quando o governo gasta mal, a conta chega para você, via inflação ou impostos. Se essa análise pragmática, baseada em números e não em narrativa, faz sentido para você, se inscreve agora no canal. Porque aqui a gente analisa o jogo real e o impacto direto no seu bolso. Mas atenção, quando a inflação ou o custo de vida sobem, eles não aparecem só nos gráficos do Excel,
Eles aparecem na sua geladeira e no extrato do cartão. Aqui é onde dói de verdade. Perdeu-se o churrasco de fim de semana que virou item de luxo. Perdeu-se a reforma da casa que foi adiada para quando melhorar. Perdeu-se a tranquilidade de ir ao mercado sem ter que fazer contas mentais para escolher qual marca levar. A previsibilidade, que é o oxigênio de quem trabalha e empreende, foi trocada por aventuras fiscais. O seu poder de compra foi corroído silenciosamente. A pergunta final não é se Bolsonaro era o salvador da pátria. A pergunta técnica é: os fundamentos econômicos de 2022 nos colocavam em uma posição mais sólida do que a de hoje? Os números sugerem que trocamos uma estrada pavimentada por um caminho de terra esburacado, e a suspensão do carro, que é o seu orçamento familiar, está sentindo o impacto. Agora eu quero saber a sua realidade sem filtro. O seu bolso sente melhora, piora ou estagnação desde 2023? Comenta aqui embaixo. Vamos debater a realidade do seu dia a dia, não a narrativa de Brasília. E se inscreve no canal para mais análises baseadas em dados. Até a próxima!